Olá, eu sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, e vamos dar continuidade à nossa apostila de catecúmenos. Hoje, na lição 4, nós vamos falar da Igreja. Vamos falar da Igreja de Cristo à luz da sua palavra, para que sejamos edificados sobre esta questão também. Então, vamos orar, queridos. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, exaltamos a ti, Senhor, e te suplicamos que sejamos conduzidos pelo teu Espírito para conhecer a tua vontade, a tua revelação e sejamos edificados olhando para a tua igreja, Senhor, que é o corpo de Cristo sobre a face da terra, não como uma instituição humana, mas como aquilo que é o corpo de Cristo, como aquilo que é Cristo sobre a face da terra, como aquilo que é o local onde o Espírito Santo congrega o seu povo, capacita e permanece preservando e derramando bênçãos e graças até a volta de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos amém e amém, Senhor. Vamos, então, prosseguir nessa apostila de catecúmenos, que tem a finalidade de nos ensinar, nos preparar para que sejamos instrumentos do Senhor. Já estou pequenininho na tela no canto, aí está o nosso texto, lição 4, a igreja. Vamos ler os textos básicos? Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Cadê Hebreus? Está aqui, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o grande dia de Cristo Jesus. E 3,13, o que vai dizer 3,13? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A igreja é instrumento de Deus para isso, para que sejamos fortalecidos, não cair no erro do engano. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 vai nos dizer... Está aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante frisar nesse texto a leitura de acordo com o texto original, lá no grego koiné. Então, quando está se referindo nesse texto, não está falando de Pedro, está falando da pedra. Pedro, tu também te digo que tu és Pedro. Lá no original estava se referindo, também te digo que tu és Petra, pedra, pedrinha. E aí a referência. E sobre esta pedra, aqui tinha sido dito 2 versículos anterior, então é importante observar essas funções gramaticais. Esta pedra, 2 versículos anteriores, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre aquela pedra, sobre a rocha, sobre Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada em Cristo, no seu Senhor. Então, vamos ver o que o texto verdadeiramente está nos dizendo na nossa apostila. A igreja ocupa um lugar fundamental no plano de Deus. Ao falarmos de igreja, não estamos nos referindo a um prédio feito de tijolos. O Novo Testamento, sempre que fala da igreja, refere-se às pessoas reunidas como povo de Deus. Toda pessoa nascida de novo deve participar ativamente da igreja. Entendeu isso? Porque nós vemos lá em Corinto que as pessoas faziam parte da igreja, mas não participavam da igreja. As pessoas precisam ser parte da igreja, trabalhar ativamente na igreja, participar da programação da igreja, não apenas indo e sentando, chegando na última hora, sentou, ouviu e sai rápido. Não, é pelo contrário, chegue antes. Veja em que você pode ajudar. Já procure antes a liderança da igreja, de tudo que vai acontecer, pastor, presbítero, diácono, liderança, em que eu posso ajudar.
faça parte do planejamento, faça parte da programação, faça parte dos que trabalham para o Senhor. Seja você daqueles que edificam os que estão chegando, seja você daqueles que edificam os que ainda são fracos na fé. Então, o que é a igreja? Literalmente, a palavra igreja significa aqueles que Deus em Cristo chama para fora. Eclesia, eclésia, são aqueles de dentro que Cristo está chamando para fora. Também, igreja é a comunidade espiritual formada de todos os cristãos verdadeiros. Não é quem tem o nome no rol de membros, mas aqueles que são cristãos verdadeiros, os que são chamados para fora, os que participam ativamente da igreja, os que são comunidade espiritual. Esses são cristãos verdadeiros. Leia Hebreus 12, versículos 22 e 23. Também, o que é a igreja? É também uma comunidade local. É a igreja sobre toda a face da terra, como nós vamos ver em seguida, mas também é a sua pequena igreja, a sua pequena congregação, o local em que você congrega, aquele grupo em que você está inserido. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Veja 1 Coríntios 1:2, Efésios 1:1. E o que é a igreja? É o corpo de Cristo presente no mundo, em toda a face da terra. Todo aquele que proclama, vive, conhece e obedece verdadeiramente a Cristo Jesus. E aí, mais uma vez, olhe lá em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, Colossenses 1, 24. Isso sim é verdadeiramente igreja de Cristo. Características da igreja. Os seguintes fatos caracterizam a igreja no Novo Testamento. Primeiro, o reconhecimento de Cristo como cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Ele é a cabeça do corpo, ou seja, não é homem. A igreja não é conduzida cegamente por um homem. Nós que somos presbiterianos, somos uma igreja que é conduzida através da reunião de pessoas. Ou seja, uma igreja local é conduzida por pastor e presbíteros eleitos para isso. Então, os presbíteros que são escolhidos pela própria igreja representam a igreja e, junto com o pastor, conduzem a igreja. E, com terminado o tempo, ele pode ser reeleito pelo povo ou vai ficar à disponibilidade. Ele não governa mais junto com os demais presbíteros e o pastor, mas está à disposição se for chamado para alguma obra em que seja necessário. E a isso nós chamamos concílio. A igreja deve ser conciliar, nunca ter um homem só decidindo sozinho. Ainda, a pregação do evangelho, que caracteriza uma igreja, reconhecer Cristo como cabeça e pregação do evangelho. Se o evangelho não é pregado, não é uma verdadeira igreja. Como diz 1 Coríntios 2, como diz 1 Pedro 2:9, estejamos atentos. Outros fatos que caracterizam a igreja: os seus membros vivem em comunhão e amor, ou seja, frequentam a igreja, estão participando da igreja. Como diz o Antigo Testamento, ferro é com ferro que se afia, ou seja, você precisa estar presente, precisa participar. Para todo mundo viver em florzinhas? Não. Vão ter desentendimentos, vão ter pontos que não concordam, mas estão convivendo, e é isso que gera comunhão. Pastor, eu discordo disso. Perfeito, irmão, vamos sentar e vamos conversar. Me mostra em que você está se baseando para afirmar isso. Me baseio nisso, nisso e nisso. E aí o pastor vai explicar. E nós fizemos por isso, isso e isso. E aí, em comunhão, a igreja caminha. Viva, firme, sólida no Senhor. Esse é o amor de Cristo revelado na Escritura. Lembrando que amor é uma prática, né? Amor não é sentimento. Sentimento não tem nada a ver com amor. O amor da Bíblia é um amor praticado. É a
prática de tudo aquilo que Deus mandou. Aquilo que a pessoa sente não é amor. Aquilo que a pessoa sente é, no máximo, como diriam alguns colegas, motivo para o Código Penal. Ah, por causa disso eu fiz aquilo. Mas nada que justifique atitudes. Não existe amor que seja para o mal. É sempre um sentimento muito diferente e muito abaixo do amor. Os membros vivem em verdadeira comunhão e no verdadeiro amor de Deus. Característica da igreja: crescimento em qualidade, santificação. Sede santos, porque eu sou santo. E na quantidade, na conversão. 2 itens que, como nós já estudamos na igreja, e aqueles que estão se aproximando vão ter a oportunidade de ver, são os 2 pontos que nós colaboramos com a ação do Espírito Santo. A conversão, ou seja, o Espírito Santo nos ajudando a entender o que a Bíblia diz, e a cada verdade bíblica que conhecemos, nós colaboramos nos convertendo àquela verdade. Nós nos transformamos de acordo com a verdade da palavra de Deus. E a santificação, em que nós vamos colaborar abandonando os nossos pecados, negando a nós mesmos para nos fazermos semelhantes a Cristo Jesus. O eu sempre sendo deixado de lado em função do nós, como está em 1 Pedro 2, de 1 a 5. E outra característica da igreja: o ensino da Bíblia. Não pode ser cristão aquele que não está estudando a Bíblia. Você precisa frequentar escola dominical, você precisa frequentar estudo bíblico, senão você não estará numa igreja verdadeira segundo o Novo Testamento. Veja isso em Mateus 28, de 18 a 20, na grande comissão: ide fazei discípulos, ensinando todas essas coisas. Precisa ter ensino, senão você não é discípulo de Cristo. Outras marcas da igreja: perseverança em oração, como nós já vimos anteriormente. Nós temos que perseverar em oração, como diz Atos 2:42. Outra marca da igreja: a prática do serviço mútuo, lá em Gálatas 6:2, Filipenses 2:3 e 4. Prática do serviço mútuo, ou seja, o que o outro precisa que seja feito e que vai ser feito debaixo da vontade de Deus, se colocando à disposição. Pastor, dentro do projeto pastoral da igreja, dentro daquilo que a igreja está fazendo, da maneira que está caminhando, para onde vai, o que eu posso fazer para colaborar com o projeto da igreja? O que eu posso fazer para colaborar com a obra de Cristo neste local em que nós nos encontramos, com a nossa igreja, com o nosso grupo? Pratique o serviço mútuo. O louvor a Deus, como está em Atos 2:47, como dizia o próprio apóstolo Paulo: tudo que é justo, tudo que é digno, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, pratique o louvor, pense no louvor, esteja sempre cantando, e a igreja, não somente na sua vida pessoal, mas como igreja reunidos, louve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que louvor não é adoração. Adoração é muito maior do que apenas o louvor. É um conjunto de atitudes que também tem o louvor, mas não é só o louvor. A verdadeira igreja realiza trabalho missionário, como está em Atos 1:8. O poder do Espírito Santo é para que nós possamos ir e pregar o evangelho, ir e plantar igrejas, ir e levar a salvação. E, por fim, mais uma característica da verdadeira igreja: a igreja do Novo Testamento faz discípulos de Cristo. Você primeiro se faz discípulo, você primeiro aprende, você primeiro mostra a sua humildade em aprender e se colocar aos pés do Senhor, e aí você vai e faz discípulos para Cristo Jesus, como está na segunda carta de Paulo a Timóteo 2:2. Leia cada um desses versículos, depois você para, lê cada um, volta, é edificante para a sua vida.
Agora, como nós podemos pertencer à Igreja de Cristo? Primeiro, tendo convicção da salvação. Nós já vimos isso na primeira lição. Você tem certeza da sua salvação. Quando nós somos chamados, de acordo com o que está lá em Romanos 8, de 28 a 31, aquela sequência do agir do Espírito Santo na nossa salvação. Também Romanos 10, 13, onde ouvimos a sua palavra, obedecemos a sua palavra. Atos 2, 41, como igreja, precisamos, da mesma forma, reunidos, ser acrescentados à Igreja de Cristo. Tendo feito isso, tendo manifestado a sua fé, tendo feito a sua profissão de fé, tendo manifestado Cristo, tendo dado mostra para a igreja de que você verdadeiramente é um cristão, o seu testemunho cristão, você é batizado, você faz a profissão de fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em Atos 16 e Atos 2. Agora, lembrando, o batismo é uma ordem de Jesus. Nós precisamos ide batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma ordem. Deixar de ser batizado impede de ir para o céu? Não, se a pessoa não teve tempo para isso. Lembrando do ladrão na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Não, mas não foi batizado não porque não quisesse, mas porque não deu, estava na cruz, estava morrendo. Todo aquele que pode deve buscar a obediência à palavra de Deus. Também simboliza o fim de uma vida e o início de outra. O batismo simboliza o fim da vida que você tinha antes e o início da nova vida em Cristo Jesus. Simboliza que a Igreja de Cristo está proclamando a todo mundo o selo de Cristo sobre a sua vida. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como está lá em Romanos 6, 4, 5 e 2 Coríntios 5, 17. E também identifica a pessoa como cristão e o seu corpo, que é a igreja. Ele agora faz parte da igreja. Ele agora é um cristão. Ele agora é uma nova criatura. E, com isso, terminamos. Já passei ali até o melzinho do que vai ser a próxima lição. Terminamos a lição sobre igreja. Igreja é qualquer coisa? Não. Igreja é importante, igreja é essencial, igreja é estrutura base do cristianismo. Todo aquele que o Espírito Santo salva, ele leva, ele conduz para a igreja de Cristo e, nos termos do Salmo 133, ali é que se coloca a identidade de cristão. O Salmo 133 mostrava a identidade do judeu como povo, a identidade do cristão sobre a face da terra até a volta de Cristo é a igreja, porque é ali, na reunião dos santos, na congregação dos santos, que o Senhor derrama a sua bênção para sempre sobre o seu povo. Vamos encerrando aqui, então, esta lição. Pronto, já voltei à tela normal. E desde já, quero pedir ao Deus bendito, ao Deus Altíssimo, que abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e derrame graciosamente do seu Espírito. Derrame vida, derrame abundantemente a salvação para que você e a sua família sirvam ao Senhor Deus Todo-Poderoso e Cristo resplandeça sobre vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.